Que o amor e a paz do nosso bondoso e eterno Deus esteja sobre a sua família, fortalecendo-a, conduzindo-a no caminho da felicidade que somente a palavra de Deus pode levar-nos. Meus irmãos, uma característica de todas as mulheres é que elas são protetoras. Sim, as mães, de uma forma geral, elas são protetoras. Eu posso falar isso da minha mãe, e acredito que todos possam falar o mesmo de suas mães, que elas falavam para nós quando saíamos, falavam: onde está levando a sua blusa? Está levando a carteira? Está levando dinheiro suficiente? Elas se preocupavam com coisas que nós mesmos nem lembrávamos que estávamos precisando. E também elas esperavam-nos ali no sofá, em casa, deitada, angustiada, se nós chegássemos um pouco atrasado do horário combinado. E elas falavam: que hora você está chegando? Por que está chegando nesse horário? Por que você não ligou? O que aconteceu? Elas sempre estavam muito preocupadas com a nossa ida, com a nossa chegada. Mas há momentos em que a preocupação já não é mais suficiente, em que a preocupação já está fora dos limites da mãe e ela não pode fazer nada. E o que fazer nesse instante? Como ficar com o coração nesses momentos? Há momentos que muitos passam por guerras que não há controle, ou doenças. O que fazer? Hoje nós vamos falar de Joquebede, a mãe de Moisés, que passou por uma situação que estava fora dos seus controles, mas pôde passar por isso com confiança em Deus. Nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 11 o que fala a respeito de Joquebede, no verso de número 23. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Esse texto de Hebreus, ele trata sobre a história de Joquebede, mãe de Moisés, e de Amrão, seu pai. Ela pode ser encontrada lá em Êxodo, capítulo 1 e no capítulo 2. O que aconteceu foi que o Faraó, o rei do Egito, ele viu que o povo de Israel estava crescendo, se desenvolvendo no meio do Egito e estava se fortalecendo. E o Faraó ficou com medo de que aquele povo um dia pudesse tomar o Egito. Por isso, ele decidiu fazer algo para enfraquecer esse povo, que era matar todos os meninos que nascessem daquela data em diante. Joquebede, ela já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. E estava esperando o seu 3º filho. Naquele momento ela não sabia ainda o que seria. Será que era menina ou menino? Talvez na sua apreensão, se fosse menina, ficaria viva. Se fosse menino, teria que ser sacrificado. Aconteceu que no dia que nasceu, ela recebe a notícia: é um menino. Mas eles, ao invés de enviar o seu filho à morte, eles preferem escondê-lo e conseguem ocultá-lo ainda por 3 meses, sabendo que essa ocultação poderia trazer graves consequências para a criança e para toda a família. Todos poderiam ser executados, todos poderiam sofrer uma pena muito grande por causa dessa desobediência a Faraó. Aconteceu que eles puderam manter essa criança oculta por 3 meses. Só que depois disso, já não havia mais como. Não haveria o que fazer. Talvez os egípcios poderiam ouvir o choro da criança. Talvez os próprios vizinhos poderiam denunciá-la. Alguém que um dia entregou o seu filho poderia ali fazer a denúncia.
E a situação estava tão complicada que Joquebede decide fazer um cesto de junco e passar betume tanto por dentro quanto por fora para impermeabilizar, e ali coloca a criança. E depois ela coloca e solta-o no rio, para que as correntezas do rio pudessem dar um destino àquela criança. Aquela situação e essa decisão foi uma decisão com certeza muito difícil. Se manter a criança poderia levá-la à morte, mas colocá-la no rio também era um destino de morte. O que ela fez? Ela foi somente confiar em Deus, crer que Deus poderia fazer a sua vontade, que de fato faria a sua vontade. E confiou e esperou na vontade de Deus e naquilo que Deus poderia fazer. A sua irmã mais velha, Miriam, acompanha aquele cesto pelo rio, até que a filha de Faraó desce para banhar-se. E uma das suas donzelas vê aquele cesto boiando no rio e traz para junto da filha de Faraó. Quando eles abrem o cesto, vem ali uma criança chorando. E com certeza eles já deduzem que era uma das filhas dos hebreus. Nisto, Miriam aproxima-se da filha de Faraó e diz: quer que eu cuide, quer que eu chame uma mulher das hebreias para que seja a ama desta criança? A filha de Faraó consente com o desejo e devolve o filho à própria mãe para que ela cuide da criança. E ainda mais paga um salário. E depois que Moisés alcançou uma certa idade, foi entregue e foi chamado ali filho da filha de Faraó. E coloca-se o nome de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Meus irmãos, esta história, depois que nós sabemos o final, ela é muito feliz. No entanto, nós podemos observar e ter uma visão geral de toda aquela situação e de todo aquele tempo. Quantas mães também tiveram alguns meninos e não tiveram o mesmo destino que Moisés? Quantas mães também tentaram ocultar os seus filhos, mas foram descobertas? Quantas mães ali também colocaram, e possivelmente outras também colocaram seus filhos no rio, mas um rio que era infestado por crocodilos? Quantas mães tiveram os cestos virados ou os filhos devorados por crocodilos? O que nós observamos aqui? Que a fé, era necessário fé para que essas mulheres colocassem os seus filhos. Mas uma coisa que é interessante e que eu quero que nós saibamos agora é que fé não é que nós vamos ter o resultado daquilo que nós pedimos, como pedimos, mas a verdadeira fé é ter a certeza de que Deus fará a sua vontade e nós aceitarmos a vontade de Deus, mesmo que nós não compreendamos, mas aceitarmos. Tentar aceitar e compreender aquilo que Deus tem feito. Não é uma situação fácil. Não é um momento fácil de suportar. Mas foi uma decisão que Joquebede teve que tomar. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela boa mão de Deus, tudo ocorreu bem para ela. Mas talvez não ocorreu bem para outras. Mas esse seria também o propósito de Deus, e é o propósito de Deus. Não é porque com Joquebede aconteceu isto, e não aconteceu o mesmo com outras pessoas, que talvez poderiam ser piedosas, é que elas tinham menos fé. Talvez elas confiaram também em Deus. Mas Deus tinha um propósito para o filho de Joquebede. E isso, Deus fez com que tudo ocorresse para que chegasse ele a filha de Faraó. Meus irmãos, minhas irmãs, mães, nós observamos que muitas vezes o controle não está mais nas nossas mãos. Às vezes, você deve colocar também o seu filho no rio deste mundo. E talvez deixar
que ele seja levado pelas águas traiçoeiras, pelas águas infestadas de perigo. Muitas vezes nós não sabemos qual é o destino que os nossos filhos terão. Mas o que nós devemos fazer é ter a certeza de que Deus fará a sua vontade, de que Deus está no controle. Quando nós não temos mais controle da situação, é Deus quem está no controle. E é Deus quem fará a vontade dele. E uma das coisas que nós devemos ter certeza é que a vontade de Deus é a melhor possível. Talvez nós não compreendemos, talvez nós não vamos compreender, mas devemos aceitar e saber que é o melhor para a nossa vida. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E fé verdadeira é quando nós nos entregamos, nos debruçamos diante do Senhor, sabendo que Ele fará a sua vontade. E muitas vezes em silêncio nós esperamos e aguardamos a resposta do Senhor. Muitas vezes a resposta é essa, que não é da maneira como nós queremos, mas é a resposta certa, é a resposta que devemos ter. Nós vemos que Joquebede teve um desfecho favorável. Talvez você tenha na sua vida muitos desfechos favoráveis, mas teve alguns que não foram tão agradáveis. Mas podemos ter a certeza de que se você crê no Senhor, que se você é filha de Deus, isso teve um propósito, que talvez nós não saibamos, mas é um propósito santo que Deus tem, e que isto vai redundar em bênçãos, mesmo que nós não compreendamos quais, para as nossas vidas. Que Deus esteja abençoando a nossa vida, e que nós possamos fazer igual a Joquebede. Colocou o seu filho, entregou o seu filho, mas na esperança e na expectativa de que Deus está no controle. Que Deus esteja abençoando e fortalecendo assim a nossa vida. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muitas vezes nós estamos, Senhor, atribulados nas correntezas e nas dificuldades deste mundo, rodeados por tantos perigos que podem tirar-nos a vida, fazer com que nós tenhamos prejuízos incomparáveis. Mas sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida. E pedimos que o Senhor, no controle, conduza a nossa vida para o destino que o Senhor quer e para que a Tua vontade seja feita no nosso ser. E que nós, como servos humildes do Senhor, possamos aceitar. E pedimos sabedoria para que possamos também compreender, se for a Tua vontade, esses Teus desígnios e propósitos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus é que nós pedimos. Amém.